Olá, assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês de Maledite neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e fazer uma visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, combinado? Então bora pro relato que é este, A Filha Perfeita. Ou A Filha Perfeita e a Mãe Maledite, no caso, né? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, vou contar a vocês a história da minha vida com o sobrenatural. Talvez o relato fique grande e divida opiniões. Vou adorar ler todas. Todos os nomes estão trocados, peço perdão se houver erros na escrita. Eu fui adotada muito nova, é uma moça que nos conta, tá? Fui adotada muito nova, logo no meu primeiro ano de vida. Minha mãe não tinha condições financeiras e nem mentais para cuidar de tantos filhos e deu 3. Entretanto, só eu que realmente fiquei com a família adotiva. Tinha tudo para dar certo. A casa era imensa, tinha uma irmã mais velha extremamente amorosa, um pai presente e uma mãe que cuidava, entre aspas, de mim. Ana, minha mãe, era exageradamente apaixonada no meu pai. E o mesmo não sentia esse amor forte assim. Ele mesmo sempre diz que só se casou porque engravidou minha mãe adotiva. E ele se sentiu assim na obrigação de casar com ela. Eram outros tempos. O acordo entre eles era que quando a minha irmã fizesse 20 anos, o meu pai poderia ir embora de casa e o motivo dele querer ir? Simples. Minha mãe o agredia fisicamente quase todas as noites, além de tentar contra a vida dele várias e várias vezes. Quando a minha irmã fez 20 anos e o meu pai já estava ansioso para ir embora, a minha mãe resolveu me adotar, com a intenção de que o meu pai se aproximasse por minha causa e ficasse. Foi o que aconteceu. E ele ficou por mais 7 anos. Era brigas constantes, agressões, gritos, ameaças, até que meu pai não aguentou e foi embora. Ele sempre viajou muito e em uma dessas viagens não voltou para casa. Eu nunca senti raiva dele por isso. Aliás, nunca liguei e agradeci, pois achava que... Na verdade, eu agradeci, pois achava que teria paz. Aos 8 anos de idade, fui abusada por um primo. Primo esse que eu amava muito. Ocorreu todo o processo e ele foi preso apenas 8 anos depois do que aconteceu. Isso me causou uma revolta muito grande, até que comecei a ter depressão e me isolar. Nesse meio tempo, minha mãe agrediu a minha irmã, que tinha acabado de ter um bebê, e a expulsou de casa. Motivo? Minha irmã defendeu o marido. Ali o meu mundo desabou, Ana. Eu estava sozinha, sem meu apoio emocional, que era minha irmã, e com uma mulher extremamente má. E como já era o esperado, começou o meu pesadelo. Eu era agredida, eu ouvia xingamentos, e por várias vezes fui trancada no quarto sem comida e nem água. Nem água da torneira eu conseguia beber, já que a Maledite desligava o registro geral da casa. Esse pesadelo durou dos meus 11 anos até os 21 anos, quando eu fui embora de casa. Eu sempre quis conhecer a Umbanda, sabe? Eu amava estudar sobre ervas medicinais, sobre magia, era um conforto. Como eu não podia visitar um terreiro, eu não sabia como era uma real incorporação. Aos 15 anos, a minha mãe adotiva incorporou, dizendo ser o seu tranca-rua, e me disse que se eu fosse embora de casa e abandonasse aquela preta, ela estava se referindo à minha mãe adotiva, ele estava se referindo à minha mãe adotiva, ele iria destruir a minha vida. Eu não sabia como funcionava a incorporação de um Exu, então não desconfiei ser mentira, e ela sabia do meu amor pela Umbanda. Ela já havia frequentado terreiros antes. As agressões continuavam e eu comecei a ouvir passos, vozes, ter paralisia do sono. Comecei a me sentir observada. Eu via sombras passando de um lado para o outro. Achei que estava ficando doida. Até que, em uma paralisia, eu recebi a visita de uma menininha linda, com um vestidinho branco e laços cor-de-rosa. Foi a primeira vez que eu vi nitidamente. Ela falou com uma voz extremamente doce. Tia, bota ele pra dentro. Quero brincar com ele.
Ela estava se referindo ao meu cachorrinho, que eu ganhei aos 16 anos. Assim que o coloquei, eu via ele passando correndo de um lado para o outro como se estivesse brincando com alguém. E ali eu notei que eu não estava sozinha. Eu não conseguia dormir mais. Era constantemente ameaçada de ser morta enquanto dormia. Eu estava tão sem paz em casa que sempre procurava a casa de alguém para dormir e eu acabei sendo abusada novamente por um ex-namorado de uma pessoa que eu considerava amiga. Olha, assim, foi coisa de minutos. Logo eu consegui fugir, mas já era tarde e eu tinha engravidado e não sabia. 3 meses depois começaram sintomas, né? Enjoo, fraqueza, e eu era tão inocente ou burra que em nenhum momento desconfiei que fosse gravidez. Até que sofri um acidente e fui parar no pronto-socorro, onde fizeram beta e deu positivo. Meu mundo caiu novamente. Era um mix de emoções que eu travei ali. Eu não sabia o que fazer. Sabia que seria agredida quando chegasse em casa. E nesse dia tinha uma amiga dela conosco que sabia de tudo que eu sofria. E eu pedi para ela ficar e dormir comigo. Obviamente que ninguém dormiu e eu só rezava para ter sido um erro médico. Não por não querer a criança, mas por saber o quanto meu filho ou minha filha iria sofrer. No dia seguinte, cedo, fomos fazer um ultrassom e eu ouvi o coraçãozinho do meu bebê. Foi um momento mágico. Meu sonho sempre foi ser mãe. Quando saímos da consulta, fomos visitar uma amiga da minha mãe. Essa amiga me perguntou se eu queria ou não o bebê. Eu estava em choque e não conseguia falar nada. Minha mãe chegou com um suco de maracujá e um pão de queijo para mim. As 3 entraram no quarto e passaram mais ou menos uns 10 minutos ali e depois voltamos para casa. Eu estava com muito sono, mas achei que era por não ter dormido na noite anterior. Aí eu deitei na cama e quando acordei, a amiga dela, que tínhamos ido visitar, estava colocando a última pílula do remédio abortivo. Eu só sabia chorar. Ela matou meu bebê, Ana, com a desculpa que o meu pai cortaria a nossa pensão caso descobrisse, algo que ele nunca faria. Então, aos 17 anos, eu já tinha passado por abuso, depressão, agressão física, mental, aborto e ameaças. Não contava nada para ninguém. O dom de manipulação dela era incrível e eu não conseguia me afastar. Algo me prendia ali, sabe? É como se eu estivesse cega. Quando fiz 21 anos, comecei a ser incentivada a sair de casa. Meu namorado, que agora é noivo, presenciava tudo e sempre tentou me mostrar a realidade que eu não enxergava, Ana. Lembra que eu falei que ela frequentava terreiro? Eu acho que já sabem o que eu quero afirmar, né? Até que um dia eu tive um sonho. No meu sonho, a minha mãe biológica, já falecida desde 2012, falou a seguinte frase: "Filha, segue o teu caminho. Não ficarei chateada com você. Eu vejo o quanto você sofre e eu não lhe dei para sofrer." Ela estava chorando e ao acordar eu vi uma moça de vermelho e cabelo preto no canto do meu quarto. Guardem essa informação. Criei coragem, criei forças e pedi ajuda do meu pai para sair de casa. Aluguei uma kitnet de 3 cômodos e saí. Meu namorado deu metade das coisas, como cama, estante de plástico para fazer de guarda-roupas, e o meu pai me deu uma geladeira e um fogão. Então, ai que susto. Então, dia 5 de dezembro, eu anunciei que não iria mais voltar para casa. Foi um pesadelo. Ela ligou para todos falando que eu fugi, foi na polícia para virem atrás de mim, me acusou de várias coisas e até afirmou que eu estava me prostituindo. Obviamente, muitas pessoas acreditaram. Eu era a filha perfeita. Obviamente, muitas pessoas acreditaram. Eu era a filha perfeita. Cuidava da casa, das contas, fazia faculdade de direito, trabalhava e ainda cuidava do meu tio especial. Nem tudo é o que parece ser. Peraí, eu não entendi direito essa parte aqui, ó. Ela ligou para todos falando que eu fugi, foi na polícia para virem atrás de mim, me acusou de várias coisas e até afirmar que eu estava me prostituindo, ela afirmou.
Obviamente, muitas pessoas acreditaram. Eu era a filha perfeita. Cuidava da casa, das contas, fazia faculdade de direito, trabalhava e ainda cuidava do meu tio especial. Nem tudo é o que parece ser. Bom, comecei finalmente a frequentar terreiros e conhecer mais da religião que tanto amo. Lembra das incorporações dela? Tudo não passava de uma encenação. Infelizmente. Afinal, com entidade nenhuma se brinca, não é mesmo? A minha vida estava fluindo, Ana. Eu estava finalmente sendo feliz, estava bem, parecia que tudo tinha amenizado. Em 2022 eu engravidei. Ai, Ana e Assombrados, não podia estar mais feliz. Já estava estabilizada financeiramente, psicologicamente, com apartamento, com carro, com um emprego bom. Tinha hora melhor para ter o meu tão sonhado filho? Agora, voltando à história, recordam que na incorporação dela foi dito que não era para eu abandoná-la? Com 16 semanas, peguei intoxicação alimentar e precisei ficar internada por conta de uma pedra na vesícula que eu nem sabia que tinha. Apareceu nos exames que eu estava com tipo lama dentro de mim. Exatamente, lama. Estava com um risco imenso de perder o meu bebê e eu só sabia chorar. Eu estava fraca, Ana, eu não conseguia andar e nem comer sozinha. Vivia dopada e com dores intensas. Nesse meio tempo, eu já tinha me tornado filha de uma mãe de santo e com 5 dias internada, eu sonhei com um dos meus orixás. Meu pai Oxóssi me passou um tratamento e disse exatamente o que eu precisava fazer. E assim foi feito. Passei para minha mãe de santo e ela fez tudo o que era para ser feito. Quando estava com 10 dias internada, eu senti a dor mais forte que já havia sentido na minha vida. Foi uma dor de cabeça tão intensa que eu não aguentava. Parecia que a minha cabeça ia explodir. Eu sentia os meus vasos sanguíneos inchando. Eu achava que ali eu ia partir, Ana. Meu noivo pressionando a equipe de enfermagem para chamar uma médica e ele parecia estar invisível para elas, pois ninguém dava atenção. Até que eu fui para o banheiro e sentada no vaso sanitário eu chamei pela Dona Cruzeiro. Lembra que eu falei da mulher com vestido vermelho e cabelo preto? No canto do quarto? Exato, eu sou filha dela. E com filha de Dona Cruzeiro não se mexe. Quando estava gritando por ela, chegou uma médica para visitar os quartos e sem nem saber o que estava acontecendo, ela foi direto para o meu quarto. Fui dopada e dormi. E adivinha? Dona Cruzeiro apareceu para batermos um papinho. Ali ela falou: amanhã você vai para casa e eu que vou cuidar de você. O que fizeram para você, não se preocupe, eu vou cuidar disso. Quem fez isso com você aparecerá doente no dia seguinte. Não, quem fizer isso com você aparecerá doente. Ponto. No dia seguinte, eu peguei alta. Estava 100% melhor, magicamente melhor. E o meu bebê, extremamente saudável. Passou 2 semanas e adivinhem quem apareceu doente? Exatamente, a minha mãe adotiva, Maledite. Com fraqueza, forte dor de cabeça e sem apetite algum. Ela emagreceu mais de 10 quilos, Ana. Para um bom assombrado, meio relato basta, não é mesmo? Acha que acabou por aí? Não, não. Eu falei que já tinha um carro, certo? 7 dias após ter ido pegar umas cortinas na casa da minha mãe adotiva, meu carro capotou. Estava eu, meu noivo e o meu bebê de 1 mês dentro do carro. Meu bebê nasceu prematuro, então o bebê conforto não deu conta de segurá-lo e ele caiu. Eu só me lembro de pegá-lo do asfalto e entregá-lo para um moço. Depois disso, eu não lembro de muita coisa. Eu não desmaiei. Me contaram que eu saí andando do carro, mas estava assim em estado de choque. Já lembro de mim ali no hospital e querendo levantar da maca para ir atrás do meu filho, que havia ido para outro hospital. Assombrados, meu filho não sofreu nada, nenhum arranhão. Nenhum médico soube explicar como que nenhum corte sequer ele sofreu. Poxa, ele estava no asfalto. Caiu do bebê conforto, estava no asfalto, num capotamento de carro. Nem um arranhão sequer. Mas eu sei.
Lembra da menininha que pediu para brincar com meu cachorro? Quando eu estava grávida, ela veio, ficou ao lado da minha cama, olhando para minha barriga e falou: Olha, tia, ele está se mexendo. Gostou do presente, tia? Bom, como eu já conheci, sabia que era a minha Erê, linha da Umbanda, pela qual sou apaixonada. Um dia antes do acidente, comecei a ouvir a voz dela me chamando. Eu sabia que ela estava ali e também sei que protegeu meu príncipe durante o acidente. Aquele acidente era para matar a gente. E pouco tempo depois foi revelado a mim, como forma de sonho. E isso pouco tempo depois isso foi revelado a mim em forma de sonho. Ana e Assombrados, até hoje me pergunto o que é que eu fiz para essa mulher me odiar tanto? Será que foi porque eu não servi para prender o meu pai? Será que foi por eu ter me tornado um peso para ela? Bom, eu não sei até hoje. O meu primo, que foi preso 8 anos após me abusar, ela que pagou para soltarem ele. E me disse que não sabia se acreditava em mim. Afinal, ele era sangue dela e eu era um monstro que destruiu a vida dela. Eu sei que essa guerra espiritual não acaba por aqui. E por incrível que pareça, eu não guardo raiva. Eu tenho pena. Eu sou muito bem resolvida comigo mesma. Sou muito feliz com a família que eu tenho. Me afastei dela e da minha irmã. O que minha irmã tem a ver? Bom, quando eu tive o meu bebê, minha irmã queria que eu desse para ela. Sempre foi o sonho dela ter um menino e ela só teve 2 meninas. E todas as vezes que nos encontrávamos, ela ficava dizendo que eu era uma péssima mãe, que não ia saber cuidar, que era irresponsável, era melhor eu dar o bebê para ela. Bom, mas estamos bem atualmente. Meu filho tem tudo de bom tem tudo do bom e do melhor. Eu e meu noivo nunca deixamos faltar nada a ele e somos apaixonados nesse pequeno gordinho de sorriso banguelo. Finalizo aqui o meu relato. Às vezes, o seu maior inimigo é com quem você divide a sua própria casa. Pois é. Então, o que você fez pra ela? Nada. O problema é dela. Tipo, se não fosse com você, ia ser com alguma outra pessoa. A pessoa tem o problema dentro dela, né? Aquilo lá não é culpa de Beltrano, fulano, de você ou do seu pai. É ela. Entendeu? É ela que tinha que se tratar, ela tem um problema dentro dela, né? E ataca quem tá em volta. Escolhe um e vai pra cima daquilo pra se sentir melhor, tem que destruir, fazer o outro se sentir mal, enfim. Mas você não fez nada e você sabe disso. O problema é dela, é com ela, né? Infelizmente, mais uma história de Maledite. De tantas tristes histórias de Maledite que a gente vê por aqui, né? Mas que a gente aprenda e consiga entender, né? E muitas vezes tentar desviar dessas maledites. Esse foi o relato de hoje, espero que tenham gostado. Se for comentar, que seja com respeito, por favor, e a gente se vê no próximo relato. Fui, tchau, tchau.